Há mais de 150 anos atrás, a humanidade foi dominada por demônios conhecidos como Kishins. Um grupo de samurais conhecidos como Bushis luta contra esses Kishins para conseguirem sua liberdade novamente. Musashi e Kojiro são dois jovens que viveram suas vidas admirando os feitos desses samurais. A maior parte de sua vida, eles viveram em uma vila que adorava os Kishins como deuses e serviam a eles. Mas Musashi sabia a verdade por trás de tudo e decidiu que iria lutar para acabar com esses Kishins. Pessoal, a gente tá rumo aos 20k, então se você gosta do canal, não se esquece de se inscrever para nos ajudar a bater essa meta e continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, bora pro recap. Há muitos anos atrás, a humanidade foi invadida por demônios, conhecidos como Kishins. Os generais Sengoku foram derrotados um após o outro. No entanto, alguns continuaram resistindo à dominação dos Kishin. Os únicos capazes de derrotar os demônios são um grupo de espadachins, conhecidos como Bushi. Nos dias atuais, vemos Musashi minerando algumas pedras, junto de outros alunos da Academia Tatsuya de mineração. Os alunos ficam admirados e vão até ele para elogiá-lo, pois ele era muito habilidoso e usava uma picareta gigante com muita facilidade. Ele fica feliz com os elogios, mas parece ter alguma coisa o incomodando. Na sala de aula, a professora ensina que os Bushis eram vilões terríveis que dominavam Hinomoto 150 anos atrás. Musashi sabia que isso era mentira, pois na verdade os Bushis lutavam contra os Oni. Musashi se lembra de quando era criança e estava treinando espada junto de seu amigo Kojiro. O pai de Kojiro conta uma velha história sobre os Bushis. Ele diz que os Bushis são um grupo de espadachins que lutam contra os Oni para poderem recuperar a liberdade em Hinomoto. Musashi diz para Kojiro que quando crescer quer se tornar um Bushi para sair da cidade e lutar contra os Oni. Kojiro diz que também se tornaria um. Quando a aula acaba, Musashi vai até a casa de Kojiro para visitá-lo. E lá ele mostra sua picareta e diz para Kojiro que queria ter uma conversa séria. Estava na hora deles se tornarem Bushis e formarem um grupo para combater os Oni. Kojiro diz que isso era mentira. O que seu pai contou para ele sobre os Bushis e Onis antes de morrer era para deixar eles felizes. Musashi diz que vai provar para ele que aquilo tudo era verdade. E logo depois ele sai correndo. Enquanto Kojiro estava recolhendo o lixo pela cidade, alguns figurantes começam a incomodá-lo e falam para ele usar a katana para recolher o lixo. Kojiro se lembra que desde criança ele era discriminado pelo simples fato de ser descendente de uma família de Bushis, e ele queria que Musashi tivesse uma vida normal e não fosse discriminado pelos outros. No dia seguinte acontece o exame de admissão dos mineradores e todos eles são convocados para irem até o portão Oni. Antes de passarem pelo portão, eles deixam seus pertences ali mesmo e o homem dá desculpa de que eles seriam purificados. Após passarem pelo portão, eles veem alguns homens sendo devorados pelos Oni e eles são obrigados a trabalhar como mineradores, caso contrário seriam devorados também. Musashi tenta enfrentar um dos Oni, mas lembra que deixou sua katana no portão antes de entrar. O monstro fica gigante e tenta atacar Musashi. Ele pega uma picareta normal para lutar contra o Oni e obviamente isso não dá muito certo. Musashi é atacado várias vezes pelo monstro, mas mesmo assim se recusa a desistir. O Oni estava prestes a finalizar Musashi e ele diz que seu sonho era se tornar um Bushi. Nessa hora, Kojiro aparece em cima de uma moto para salvar Musashi e entregar sua katana. Eles se juntam para enfrentar os Oni e Musashi mostra as habilidades que aprendeu enquanto treinava como minerador e consegue cortar um dos Oni no meio. Nessa hora, mais Onis aparecem e juntos eles conseguem derrotar vários deles. De repente, uma luz vermelha sai de cima da montanha e descobrimos se tratar de um Kishin, um chefe dos Oni. Kojiro e Musashi partem para cima com sua moto e Musashi já chega cortando o bicho no meio, porém ele começa a se regenerar rapidamente. Nessa hora, alguns escravos aparecem para trazer oferendas pro Kishin. Após ele comer, fica bem maior e bizonho. Eles tentam fugir na moto, mas isso não dá muito certo e eles são derrubados. O Kishin segura a espada de Kojiro e o arremessa contra as rochas. Kojiro se lembra dos ensinamentos de seu pai e se recusa a deixar que o Kishin engula a katana, pois ela representa o orgulho dos Bushis. O monstro dá um golpe em Kojiro, o fazendo soltar a katana e logo depois a engolindo. Nessa hora, Musashi pula pra cima do monstro e começa a escalá-lo com suas próprias mãos. Após subir em cima do bicho, ele começa a escavar na barriga do Kishin enquanto desvia de seus ataques. Musashi consegue abrir um buraco na barriga do monstro e acaba caindo lá dentro. Depois disso, ele sai de lá com a katana de Kojiro em mãos e a entrega pra ele. Kojiro agradece e Musashi diz que sabia que aquela katana representava algo importante pra ele. No meio das montanhas aparece um palácio flutuante e de dentro dele saem vários Bushis em cima de motos. Eles conseguem quebrar a barreira e se juntam pra lutar contra o Kishin. O capitão deles aparece e manda os dois saírem dali, pois aquilo não era lugar pra crianças. Musashi diz que foi ele quem abriu o buraco na barriga do Kishin e o capitão aponta pro monstro, mostrando que ele já estava se regenerando. O capitão diz que não basta apenas um buraco na barriga pra matar um Kishin. Ele diz que estava tudo bem e que eles matariam o Kishin. Uma chama vermelha começa a sair do monstro e Kojiro fala pra eles recuar, mas Musashi fica frustrado, pois aquela era a primeira conquista deles como Bushi e agora estava prestes a ser roubada por outros. Musashi parte pra cima, finalizando vários Onis pequenos. O capitão dos Bushi se reúne com o resto de seus soldados e diz que sua missão é retomar o mundo dos humanos. Musashi tenta atacar o monstro, mas ele se regenera rápido demais. Nessa hora, ele é puxado por um laço mágico até a base dos Bushi. O capitão pergunta o porquê dele não ter recuado quando ele mandou, e
Musashi fala que aquela era sua primeira conquista e não iria deixar ninguém roubá-la. O capitão diz que aquele Kishin não é algo que alguém consegue derrotar sozinho. Para derrotá-lo são necessários vários Bushi trabalhando juntos. Musashi quebra o laço e vai para cima do monstro, utilizando sua habilidade assassino da grande espada para derrubá-lo. Musashi se prepara para dar o golpe final. Nessa hora, Kojiro aparece e diz para ele acertar o chifre que estava no umbigo do Kishin, pois esse era o seu ponto fraco e desse jeito ele conseguiria matá-lo. Musashi tenta cortar o chifre, mas sua katana acaba quebrando e o capitão dos Bushis aparece para dar o golpe final, fazendo o demônio desaparecer, liberando uma grande quantidade de poder que é absorvida por todos do grupo Takeda. Logo depois, todos os homens que serviam os Kishins são presos e Takeda Naotora promete que irá acabar com todos os Kishins e recuperar o mundo humano. Kojiro percebe que tudo que seu pai lhe contou era verdade. Naotora elogia os dois e Musashi demonstra ter ficado frustrado por eles terem roubado sua primeira conquista. Naotora dá um cristal roxo para ele e diz que era um presente por ele não ter derrotado o Kishin. Obviamente ele não fica muito feliz com isso. Mais tarde eles acabam descobrindo que aquele cristal é um caleidoscópio, uma ferramenta que os permite ver os Oni. Musashi encontra uma página com o nome dos Kishins e descobre que o nome do Kishin de antes era Engoku Tengo e que atualmente existem mais de 100. Aquele que conseguir derrotar o mais forte dos Kishins será o novo rei de Hinomoto. Nessa hora, Musashi vai correndo até onde Naotora e seu grupo estava e diz que ele irá acabar com todos os Kishins. No dia seguinte, Musashi e Kojiro se despedem de todos e partem para caçar Oni. Vários dias se passam e a comida deles vai acabando aos poucos. Musashi começa a brigar com Kojiro por ele não ter trazido mais comida, mas Kojiro mostra ter a habilidade de sobreviver e começa a pescar um montão de peixes, enquanto zomba de Musashi por ele não ter pego nenhum. Musashi percebe que eles estavam brigando por um motivo bobo e volta para pedir desculpas. Ele nota Kojiro no chão, tirando uma sonequinha. Nessa hora, uma garota aparece por trás e o derruba. A garota pede para eles entregarem tudo de valor e também suas lâminas Kitetsu. Musashi tenta se soltar, mas a garota bota ele para beijar o chão novamente. A garota percebe que isso não surgiu efeito nele e tenta usar outro tipo de habilidade, se é que você me entende. Mas Musashi está preparado contra essa habilidade e joga a garota para longe. Quando ela decide que vai levar a luta a sério, uma trombeta toca e ela diz que já passou do meio-dia e pega a moto deles para ir embora. Musashi e Kojiro vão atrás dela para recuperar seus pertences e acabam encontrando uma fortaleza parecida com aquela do grupo Takeda. Após entrarem, a garota aparece dizendo que só pegou a moto deles emprestada e pede para eles acompanhá-la. Ela apresenta a fortaleza para eles e diz que os Kishin podem aparecer em qualquer lugar do Japão e os Bushis precisam ir até eles. Por isso as fortalezas se movem por aí enquanto eles lutam contra os Oni. A garota se chama Tsugumi. Ela conta para Musashi que havia perdido todas as pessoas com quem ela tinha laços sanguíneos. Musashi fala que ela era como ele. O líder do grupo prepara um jantar e diz que seu nome era Kosameda Hidemo, líder do grupo Kosameda. Ele diz que deu uma olhada na moto de Kitetsu e supõe que eles dois sejam Bushis de primeira, mas eles dois nem sabem o que é Kitetsu. Ele diz que os dois são inúteis e manda Tsugumi prendê-los. Ela ativa suas armas e amarra os dois, e logo depois eles dois são jogados numa cela. Tsugumi pede desculpas por ter falhado na missão de trazer Bushis fortes. Ele diz que ela é inútil e que se for assim ele teria de mobilizar todas as pessoas da fortaleza para lutar contra os Oni. Ela pede desculpas novamente, mas ele diz que a única coisa que ele tinha de fazer era escutá-lo. Tsugumi vai até onde Musashi e Kojiro estavam, e lá ele explica que Kitetsu era feito com restos de Oni. Os Bushis usavam isso para lutar. Musashi nota que ele estava nervosa e pergunta o que ela tinha. Na verdade, ela era contra a ideia de mobilizar as pessoas da fortaleza para o campo de batalha, mas não consegue desabafar e sai correndo. Um tempo depois, Kojiro usa suas correntes para pegar a chave e fugir. Eles sobem até as muralhas da fortaleza e avistam uma grande horda de monstros se aproximando. Tsugumi estava correndo pelos corredores quando dá de frente com Hidemo. Ele diz que estava indo dar a ordem para todos da fortaleza se mobilizarem e manda ela distribuir as katanas. Tsugumi se lembra do que Musashi falou e diz que é contra a mobilização total. Hidemo a pega pelo pescoço e fala que não precisa mais dela e diz para ficar à vontade caso quisesse ir embora. Tsugumi pede desculpas a Hidemo e manda ela voltar ao trabalho. Ela estava tendo algumas alucinações, com Hidemo dizendo que ela era fraca e não conseguiria fazer nada sozinha. Nessa hora, Musashi e Kojiro aparecem, a chamando para lhe dar uma carona. Ela aceita a carona e diz que os levaria até as katanas, mas em troca pede para os dois a ajudarem. Todos da fortaleza já estavam prontos para lutar e o trio estava vendo tudo de longe. Tsugumi tenta convencer Hidemo a desistir da ideia. Enquanto isso, Musashi e Kojiro estavam cuidando dos guardas. Tsugumi fala para todos fugirem, mas eles não conseguem desobedecer às ordens de Hidemo. Tsugumi se prepara para lutar contra o líder. Enquanto isso, Musashi e Kojiro tomam conta dos guardas, mas seus ataques eram fracos demais e não surtiram efeito nele. Hidemo a pega pela perna e a joga no chão. Ele começa a dar vários chutes nela e logo depois a levanta pelo pescoço. Tsugumi cospe no rosto dele e ativa suas armas dizendo que iria lutar a sério. Ela desvia de todos os ataques de Hidemo e em seguida o prende com seu laço e o joga no chão, conseguindo nocauteá-lo. Todos os moradores conseguem fugir para as montanhas, mas Tsugumi só conseguiu ficar parada, achando que iria morrer. Quando estava prestes a ser esmagada, Musashi
Musashi e Kojiro aparecem, conseguindo salvá-la. E mano, esse aqui tá ficando bom demais, mas caso você queira uma continuação, deixa aí nos comentários e se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir, eu vou ficando por essas e até mais.